Gostaria de pedir para você, dentro do possível, ir abrindo sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 1. Hebreus 12, 1. Enquanto você vai achando aí, eu quero fazer uma pergunta. Tem torcedor aqui, sim ou não? Poucos torcedores, pastor. Ou será que não entenderam minha pergunta? Eu sei que os são paulinos ficaram um pouco constrangidos, tudo bem. Mas tem torcedor aqui ou não? Não é para falar o time, meu irmão. Eu só perguntei se tinha torcedor. A minha proposta hoje é saia da torcida. Não sei se você gosta de ser torcedor. Ser torcedor é uma coisa bacana, porque você consegue ser torcedor sem entrar no clima do jogo. Você pode acompanhar o jogo tomando refrigerante, comendo uma pipoquinha, sem a transpiração e responsabilidade de quem está na partida, sem os problemas de preparo anterior de quem vai para a partida. Ser torcedor é um tanto quanto tranquilo. Claro que depende do time. Ser torcedor é uma benção. Mas a minha proposta hoje é que você saia da torcida. A proposta bíblica hoje é que você saia da torcida. Diz assim, Hebreus 12, a partir do verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodearmos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos queridos, esse texto é um texto extraordinário. Hebreus é uma carta endereçada a judeus que estavam sendo tentados a voltar ao velho judaísmo, estavam sendo tentados a deixar de ser cristãos, estavam sendo perseguidos. A igreja judaica estava vivendo momentos duros e difíceis. É nesse texto, nessa carta que os leitores são avisados o tempo todo de se voltarem para Cristo, não abandonarem a fé. Eles tinham de verdade que enfrentar grandes perseguições e problemas com os judaizantes, com os romanos, com os religiosos da época. Essa carta é a carta de grandes dificuldades dos nossos irmãos. Para vocês terem uma ideia, é na carta de Hebreus que o autor diz assim: não deixe de congregar, como alguns têm feito. Na carta de Hebreus, o autor lembra que a igreja precisava se firmar, fincar os pés no Evangelho, levantar a bandeira do Evangelho e comprometer-se com Cristo firmemente. As lutas eram tantas que alguns haviam apostatado, haviam deixado a fé, e o autor está chamando essas pessoas para fundamentarem a sua fé e serem firmes. E no versículo que nós lemos, ele usa algo muito comum para aquela época. Ele fala de corrida, e corrida era algo que fascinava aquelas pessoas. As pessoas enchiam as arenas, torcendo para o seu corredor preferido. Corrida era um esporte individual, você sabe, e muito comum na época e apreciado. Os corredores eram amados, os corredores eram venerados até, alguns tidos como deuses. E as pessoas da época, quando o autor diz, corramos a carreira que nos está proposta, ele está desafiando aquelas pessoas a pensarem na possibilidade de saírem da torcida e correr também, o que não era muito fácil, o que não era muito comum para eles, o que era um desafio para cada um de nós. Na verdade, aqueles irmãos eram desafiados, e nós hoje também, com esse princípio, com essa verdade, saia da torcida, e eu quero dizer para você porque isso tem a ver conosco. A primeira grande questão que nos faz refletir, pensar e nos desafia a nos mover a participar da corrida do Evangelho é que, irmãos, o Evangelho, para chegar até nós, para chegar em você e em mim, pessoas pagaram um preço muito alto. Pessoas agiram, saíram da sua zona de conforto. Alguém saiu da torcida para que o Evangelho chegasse em você. Você já pensou nisso? Você já pensou que irmãos queridos deixaram o seu país para vir para um país inóspito, um país complicado, um país tropical, para pregar o Evangelho para você?
Já pensou que houve o tempo em que não havia nenhum protestante nesse país e pessoas pela fé, acreditando que deveriam se comprometer com o evangelho a ponto de deixar seu país, a sua família, a ponto de trazer para o Brasil, um país com grandes problemas, os seus pequenos filhos, muitos com dificuldade para estudar, eles vieram aqui e fizeram a diferença. Talvez você nunca tenha se dado conta do preço que foi pago para que você ouvisse da mensagem do evangelho, meus irmãos. Mas pessoas sonharam, entregaram-se e viveram esse texto, saíram da torcida e vieram aqui falar do amor de Cristo para você e para mim. Vieram aqui trazer essa fé maravilhosa que nós temos. Vieram aqui plantar a igreja de Cristo. Algumas coisas aconteceram com esses primeiros irmãos. Alguns, meus irmãos, logo no começo, missionários franceses foram martirizados, 5 deles, logo na chegada. 40 a 50 anos depois da Reforma Protestante, já tínhamos missionários no Brasil, 1567. Foram martirizados porque estavam convictos da verdade e porque pregavam o Evangelho. Um missionário também pioneiro veio para cá e aos 38 anos morreu por doenças tropicais. E sabe, sua querida esposa com seus 2 filhos, ao invés de voltar para sua terra, ficaram aqui no Brasil pregando o Evangelho. Pessoas saíram da arquibancada, pessoas saíram da torcida e vieram até aqui falar do amor de Deus. Para você ter uma ideia, a perseguição no Brasil só diminuiu em 1810, quando que o Brasil firmou um acordo com a Inglaterra e missionários ingleses puderam pregar um pouco mais tranquilamente. Pessoas saíram da arquibancada, meus irmãos. Pessoas saíram da torcida e vieram aqui pregar o Evangelho, vieram aqui plantar essa igreja. Sabe, meus irmãos, eu fico imaginando o céu. Como eu quero olhar no rostinho de cada um desses e falar: muito obrigado porque você veio aqui. Muito obrigado porque você amou o meu país. Muito obrigado porque você não ficou na torcida. Você não ficou imaginando que por osmose o evangelho chegaria aqui. Muito obrigado porque por causa de você, hoje olha quantos temos aqui. Eu vejo um monte de gente aqui e esses irmãos verão vocês lá na eternidade. Ah, meus irmãos, se tiver uma fila do abraço lá na eternidade, eu quero abraçar essas pessoas que pagaram um preço tão alto. Eu falo que pessoas saíram da arquibancada e quero contar a história do meu bisavô, Acácio Gideão Coutinho. Meu bisavô era um advogado e andava pelo Brasil pegando causas de pessoas pobres por questões de terra. E onde ele passava, ele plantava uma igreja. Perto de 1900, olha que forte isso, meus irmãos. Ele se hospeda numa pousada para pregar o evangelho. Ele sai da cidade em que ele estava defendendo a pessoa, vai para uma cidade próxima e se hospeda nessa pousada. Ele passa a manhã lá, toma café, vai embora, vai para a cidade, convida as pessoas para o culto. E à noite, Acácio, meu bisavô, começa a pregar naquela praça para as pessoas. E daqui a pouco, uma pessoa, antes de ele fazer apelo, levanta a mão e diz: eu quero Jesus para a minha vida, eu quero Jesus. Ele disse: mas espera aí, eu nem falei de Jesus ainda. Ela falou: eu sei que você serve Jesus e ele é vivo. E ele perguntou: por quê? O que aconteceu? Ela falou: você não está me reconhecendo? Você estava na minha pousada e eu envenenei sua comida, eu envenenei o seu café. Era para você não estar aqui pregando o evangelho, era para você ter morrido, mas o seu Deus é um Deus verdadeiro. Perto de 1900, meus irmãos, as pessoas ainda eram perseguidas no nosso país. Perto de 1900, havia uma vontade de destruir o evangélico e os cristãos, o evangélico e o evangelho. Por que sair da torcida? Porque pessoas nos deram esse exemplo. O evangelho chegou na gente e precisa continuar chegando em outras pessoas. Esse compromisso que essas pessoas tiveram com o evangelho e vieram aqui plantar essa semente aqui no Brasil, precisa ser assumido ainda por cada um de nós. Precisamos continuar falando desse evangelho. Amém, irmãos? Então, sai da torcida porque pessoas também saíram. Sai da torcida, meus irmãos, porque está no DNA da igreja vencer obstáculos. Tempos difíceis esses. Meus irmãos,
falam cada coisa de Deus, de cristão nas redes sociais, que às vezes dá muita tristeza, dá vontade de deixar aquele negócio de lado. Eu estou pensando, irmãos, em fazer um jejum de 1 ano de Facebook e redes sociais. Tempos difíceis, tempos que dá vontade de procurar a cordinha, onde, sabe, igual no ônibus antigo, quem é mais velho como eu um pouquinho, puxava a cordinha para descer, você também fazia isso, dá vontade de perguntar, onde é a cordinha, onde eu toco a campainha para descer? Tempos difíceis. Mas, meus irmãos, quando foi fácil para a igreja? Quando foi fácil para os cristãos? Quando foi? Me conta o tempo. Quando foi fácil para a igreja se perdeu. Quando foi fácil para a igreja, ela se afastou dos princípios eternos. Por isso, meus irmãos, devemos sair da torcida e enfrentar toda a luta que estamos vivendo. Inclusive, eu quero dizer para você uma coisa. Não são os candidatos que vão mudar esse país. Não é o próximo presidente que vai mudar esse país. A igreja precisa sair da torcida porque essa é a responsabilidade dela. E muitas vezes ela está querendo terceirizar. Meus irmãos, eu estou vendo cristãos colocando toda a sua confiança na mão de X ou Y. Não é isso, o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho. O Senhor nos chamou para levar a transformação. O Senhor nos chamou para impactar essa sociedade e não podemos terceirizar isso. Por favor, não coloque a sua esperança num candidato. Por favor, não coloque a sua esperança de transformação nas mãos de outra pessoa. Esse chamado é seu, esse chamado é meu, esse chamado é da igreja de Cristo. Nós devemos sair da torcida, porque nos tempos mais difíceis, pastor Wagner sempre repete isso aqui, nos tempos mais difíceis foram os tempos que a igreja mais cresceu. Os tempos mais difíceis foram os tempos em que a igreja mais pregou. E nós precisamos, meus irmãos, de novo parafraseando o pastor Wagner, fazer as melhores coisas nos piores tempos. Amém, meus irmãos? Saia da torcida, porque esse lugar aqui, meus irmãos, é lugar de sofrimento mesmo. O Senhor diz, a Bíblia diz que aqui somos forasteiros, estamos esperando zona de conforto, aqui errado somos nós. Esse é um lugar de embate, de disputa, onde esse mundo vai querer sobressair, e nós precisamos ser luz e incomodar as trevas. Saia da arquibancada, saia da torcida, porque o nosso lugar de paz e eternidade, nosso lugar de paz é na eternidade, desculpe. Nosso lugar de paz é lá no céu. Você vê que o autor fala de tão grandes nuvens de testemunhas. Homens que passaram dificuldade, como Abraão, saíram da terra, parentela, sem GPS, sem casa alugada. Que imobiliária que eles acessaram para morar onde? Homens e mulheres como Moisés, Isaías, Pedro. Foi crucificado de cabeça para baixo, sinalizando o reino. Precisamos sair da torcida e entender que o nosso Jesus, o nosso Senhor, foi espetacular em superar obstáculo, foi espetacular em pregar no sofrimento, foi espetacular em viver o reino em tempos tão difíceis. Roma estava fazendo com que os judeus passassem tempos muito difíceis. O Senhor Jesus não deixou de pregar por causa disso. Devemos sair da torcida, porque esse é o DNA da igreja, enfrentar dificuldades. Terceira coisa, meus irmãos, o texto diz que a gente deve deixar todo o embaraço para que isso aconteça, para que saiamos da torcida. A gente deve deixar todo o embaraço. Que embaraço? Quais dificuldades você tem para te colocar na torcida, para te fazer mero espectador? O Senhor não chamou nenhum crente para ser mero espectador. Todos os cristãos, meus irmãos, todos eles são chamados para sinalizar o reino, para ser parte do corpo. Não há crente sem dom. Se você está sentado aí na cadeira, por favor, fique incomodado agora. Sinta vontade de se colocar à disposição de Deus e do reino e de fazer alguma coisa pelo reino. Precisamos nos livrar de todo o embaraço. Quais são eles? Medo? Não sei. Medo de quê? De derrota, de dificuldade? Nós já somos vencedores, meus irmãos. Somos mais do que vencedores. O que te põe na torcida, se é que você está? Vergonha? Vergonha de quê? Vergonha de falar de Jesus, das tuas convicções, de se posicionar? Não, meus irmãos, não. É tempo de posicionamento. É tempo de dizer a quem você serve e o que você acredita. É tempo de dizer a essas pessoas quem é um cristão de verdade. Porque, meus irmãos, a imagem de Cristo está sendo muito distorcida em todos os lugares.
Por que você não sai da arquibancada? Porque você não tem tempo? A gente sempre tem tempo porque é prioritário. Talvez o que falte é você se mover em direção ao reino e entender, de uma vez por todas, que você só continua aqui nessa terra para sinalizar o reino. Você já está salvo, amém? Sim ou não? Ih, pastor, tem uns aí que... Fiquei preocupado agora, viu, pastor? Deixa eu perguntar de novo aqui para ter certeza. Você já está salvo, sim ou não? Sim. Se você está salvo, você está fazendo o que aqui, se seu lugar é no céu? Você está aqui para pregar o evangelho. Você está aqui para sinalizar o reino. Senão seria assim, ó. Você levantava a mão para se converter, Deus já puxava. Vem! Mas não é assim. Porque eu e você precisamos continuar aqui, sinalizando o reino, saindo da arquibancada, nos envolvendo com as coisas do evangelho. Às vezes, meus irmãos, usamos de desculpas. Os embaraços são as desculpas, muitas desculpas. Ah, como a gente tem desculpa. Tantas desculpas. Uma vez numa brincadeira, o irmão chegou lá na igreja e falou assim: pastor, eu não venho na escola bíblica dominical porque eu trabalho domingo. Eu falei: o seu trabalho é um empecilho, vamos orar agora. Ele: não, pastor, pelo amor de Deus. Eu falei: não, só brinquei. Só para você sentir como a gente coloca desculpa em tanta coisa. Agora, se você quer participar da escola dominical, meu irmão, a gente cria uma para você. Você não pode deixar de participar. Você não pode deixar de crescer. Você não pode deixar de se envolver. O que tem atrapalhado? Quais são os embaraços? Por que você não está envolvido? Porque você está na torcida, torcendo por um político que você nem sabe se é cristão ou não é, que você nem sabe a vida dele de fato. Por que você está colocando a sua confiança em outra pessoa? Você precisa confiar no Espírito que te move e Ele fazer a diferença através de você. Devemos desvencilhar de todo o peso. Eu sei, não tenho moral para falar isso no momento. Dá 7 anos de azar rir do pastor assim. Mas olha, meus irmãos, o texto quando fala aqui, ele coloca a vida de um corredor mesmo, que para correr fortemente não podia ter nada pesando, nada segurando, nada atrapalhando. Meus irmãos, o Senhor te chamou para sinalizar o reino, para fazer uma obra bonita, para ser bênção no reino, para ser usado por Deus. E você não pode deixar de fazer isso. Você não pode deixar de participar. Você não pode deixar de se envolver. Por quê? Porque a missão é relevante. Meus irmãos, qual é de fato o nosso chamado? Sair da torcida para quê? E agora vai ser muito legal eu te falar isso. Sair da torcida para impactar vidas. Porque a nossa missão tem sentido, meus irmãos. A nossa vocação é ver famílias sendo reconstruídas através da pregação do evangelho. É ver pessoas deixando o pecado, pessoas deixando as drogas. É salvar e edificar pessoas, transformar famílias e casamentos. É tirar pessoas da lama. Meus irmãos, será que não vale a pena nos envolvermos com essa obra? Será que não vale a pena caminharmos nessa direção? Será que não é esse de fato o grande chamado que o Senhor tem para nós? Será que não é isso que temos que fazer o tempo todo? Mês passado foi o mês da prevenção ao suicídio. Quantas pessoas esperando um cristão bater em sua porta e levar esperança para elas, porque muitos que suicidam-se é por falta de esperança. É porque não vê mais o mundo colorido, porque não vê mais as coisas de fato como deveriam ver. A nossa missão é relevante. É tirar a pessoa das garras de Satanás. Imagine, vai ter gente que vai passar a eternidade no inferno. Amém ou misericórdia? Fala misericórdia aí, meu irmão. Mas nós podemos levar uma mensagem que arranque ela dessa eternidade de sofrimento. Se alguém estivesse se afogando numa piscina agora aqui na nossa frente, você não pularia para salvar essa pessoa? Sim, sim. E por que você não salva as pessoas que estão indo para o inferno, meus irmãos? Por que você não se envolve com a missão de pregar o evangelho, de ser testemunha? Por que você não se envolve mais fortemente com o reino? Livremos-nos de todo o embaraço. Quero encerrar dizendo que esse texto é muito relevante, é muito significativo, porque o autor estava lembrando de uma competição específica, chamada maratona. Irmãos, 490 anos antes de Cristo, antes dessa carta ser escrita, aconteceu algo que marcou a vida das pessoas. Essa era a história das maratonas, a lenda a respeito das maratonas. Quando soldados atenienses marcharam até a planície de Maratona,
para combaterem os persas. Eles foram 42 quilômetros para o combate e disseram assim para suas famílias: nós vamos passar 10 dias combatendo. 10 dias. Se não chegarmos em 10 dias, mulheres, matem os idosos, matem as crianças e se matem. Só não caiam na mão dos persas, não caiam como escravo dos persas. Eles humilharão demais vocês. A gente vai batalhar. E vocês, se não chegarmos, tirem as vossas vidas, porque as nossas já ficaram por lá. Meus irmãos, eles começaram a batalhar. E o tempo foi passando. E começaram a batalhar e o tempo foi passando. E de repente, eles venceram aquela batalha. Mas quando perceberam o tempo, quando viram quanto tempo tinha passado, eles se assustaram e disseram: as nossas famílias já morreram ou vão morrer daqui a pouco, não dá mais tempo, nós ganhamos essa batalha a troco de nada. E um corredor chamado Feípides disse: não, eu corro, eu vou lá, pode deixar que eu enfrente esses 42 quilômetros correndo, eu vou salvar os nossos. A história diz que Feípides corre 42 quilômetros. Fala para eles a seguinte mensagem: vocês não precisam morrer porque nós vencemos. E morre. Mas sabe o que é bonito de tudo isso? É que o autor está comparando a nossa corrida como alguém que tem uma mensagem para quem está morrendo. O autor está comparando a corrida com alguém que tem uma mensagem para as pessoas: vocês não precisam se destruir, vocês não precisam morrer. Nós temos Jesus, Ele já venceu, vamos vencer conosco. Vocês não precisam se autodestruir, porque eu tenho a mensagem. Já vencemos em Cristo. A gente tem a mensagem e a gente precisa correr com ela, porque se não sairmos das nossas arquibancadas, as pessoas continuarão morrendo sem Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Queria convidar você a baixar sua cabeça. E queria chamar o pastor aqui, se possível, para orar por nós. Já vai orar daqui de baixo, né, pastor? Eu queria pedir que você que sentiu o desejo de fazer mais pelo reino, de abençoar de forma mais impactante o reino de Deus. Você quer dizer essa manhã que o reino pode contar contigo, que a tua esperança não está em ninguém, mas está em Cristo. Você que quer sinalizar com a tua vida, que quer dizer: Senhor, eu estou aqui, quero ser usado por Ti, quero ver vidas sendo salvas. Eu queria convidar você para ficar de pé aí no seu lugar, se você quiser fazer isso. E o pastor Wagner vai orar pelas nossas vidas. O pastor Wagner vai colocar nossas vidas nas mãos do Senhor, pedindo que Ele use, de fato, de forma especial. Que a gente não crie expectativa que ninguém vai mudar esse mundo. O Senhor quer usar você e a mim. Somos nós, são pessoas como nós, como cada um de nós, que Ele quer tocar para levar a mensagem de esperança. Querido Deus, nós queremos agora orar pelos nossos irmãos que estão em pé. Pai de amor, o Senhor sabe que temos grandes dificuldades nesse tempo de anunciar o Teu Evangelho. A maioria dos nossos queridos estão morrendo dentro dos nossos lares sem salvação. Pai de amor, os nossos colegas de trabalho, quantos jovens estão morrendo na universidade. Hoje, Pai, já ouvimos falar a respeito de suicídios, ó Deus, no ensino médio, Pai. Vivemos num mundo cheio de contrastes. E sem dúvida nenhuma, como acabamos de ouvir, ó Pai, porque a Tua palavra é a verdade. Nos ensine, ó Deus, a sermos os maratonistas de Jesus, a correr os quilômetros, as milhas necessárias para levarmos uma mensagem de esperança para aqueles que perecem, ó Deus. Pai de amor, não podemos terceirizar isto. O Senhor não deu essa tarefa aos anjos. O Senhor deu esta tarefa aos seus filhos, às suas filhas. Pai, o tempo é este, a hora é esta, de nos levantarmos e não simplesmente ocuparmos lugares dentro dos templos, para sermos os santos dos santos lugares, mas precisamos temperar este mundo com os nossos lábios, precisamos com o nosso abraço trazer luz, esperança aos que se perdem. Ó Deus de amor, eu te peço um despertamento espiritual
Pai de amor, que possamos nos desvencilhar das coisas que nos embaraçam, do sobrepeso da nossa vida, e que possamos neste tempo, ó Deus, tornar o nome de Jesus Cristo entre todas as nações da terra. Sim, ó Pai, quantas vezes temos falado desse púlpito, não há uma outra geração com tamanho potencial, com condições intelectuais, com realmente base espiritual, com dons, talentos e habilidades como a presente geração. E por problemas que não conseguimos entender, por inércia, o seu povo não faz a obra que o Senhor deseja que façamos. Estamos entorpecidos pelo Deus deste século. Estamos acomodados demais. Ó Deus de amor, que a palavra que acabamos de ouvir nesta devocional incomode os nossos corações. É tempo de inquietarmos as nossas almas e tornarmos o nome de Jesus Cristo conhecido neste bairro, nesta cidade, no nosso país, o Brasil que tanto amamos, e tornarmos o nome de Jesus conhecido entre todas as nações da terra. A hora é essa, o tempo é este, e Pai, eu te peço que o Senhor use e continue usando esses que estão assentados. E Pai de amor, se qualquer um deles talvez não ficou em pé por um motivo pessoal, mas não vive esse evangelho, não vive esse sentimento de pregação, Pai de amor, que o Senhor continue incomodando o seu coração, inquieta a sua vida, tira-os da zona de conforto, porque a hora é esta, o tempo é este, de tornarmos Jesus Cristo conhecido entre as nações. E pelos meus irmãos e irmãs que estão em pé, eu te peço porção dobrada do teu Espírito Santo sobre as suas vidas, unção para os seus lábios. Pai de amor, abençoe as suas mãos, abençoe os seus pés, abençoe os seus corações e as suas vidas, que eles sejam pequenos cristos, a anunciar Jesus Cristo entre todas as partes. E Pai de amor, que hoje possa ser um dia definitivo em suas vidas, que eles possam abraçar a única causa pela qual vale a pena viver esta vida, é a causa do Evangelho e da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Pai, desperta o nosso coração, abençoa as nossas vidas. É isto, Pai, que nós te pedimos, orando por esses queridos, orando por nós mesmos e pela tua igreja, e fazemos esta oração no nome de Jesus Cristo. Amém.
e Ele escuta as nossas orações. Vem essa terra com teu poder, selados pela cruz, Jesus, o Rei desta nação. Essa é a nossa fé. Jesus vai reinar nesta nação. Essa nação tem dono, é o Senhor Jesus Cristo. Vamos clamar como povo de Deus para que Satanás tire as suas mãos sujas desta nação. A hora é essa, o tempo é este, e vamos clamar ao Senhor, terminando este culto, para a glória do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, nós te pedimos em nome de Jesus, sara esta nação, Senhor. Pai de amor, se demônios e potestades têm dominado esta nação, como igreja tua, como povo teu, nós clamamos que todo o poder das trevas, toda a potestade, todo o ínste do mal caia por terra pelo nome, pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Ó Pai de amor, passe a limpo esta nação, retire de nós os maus homens, os maus hábitos, a corrupção, limpa esta nação, expurga todo o mal, declare, ó Deus, a glória do Senhor sobre esta nação, salvando o nosso povo e a nossa gente, porque o melhor deste país e desta nação é o povo brasileiro, e é por ele que nós clamamos, ó Deus, salva os nossos irmãos brasileiros,
toque em grandes proporções nesta terra, traga um reavivamento espiritual, que todas as igrejas sejam cheias de pessoas para ouvir da salvação que há em Cristo Jesus. Ó Deus amado, esta nação é tua, as nossas vidas pertencem ao Senhor. Levante a tua igreja e o teu povo neste tempo, para que a tempo e fora de tempo possamos proclamar Jesus Cristo, esperança para esta nação. E Pai, que a ambiência deste culto se estenda, ó Deus, pela nossa vida, para que possamos, ó Deus amado, fazer a tua obra, correr a nossa maratona e salvarmos milhões de pessoas que ainda estão em trevas nesta nação. Rogamos, ó Deus, pela eleição deste dia, traga paz a esta nação, traga, ó Deus, unidade a esta nação, que depois da decisão que o povo, na sua maioria absoluta, tomarem, quer em primeiro ou segundo turno, Pai, que teu Espírito Santo esteja unindo esta nação, para que não haja divisão entre brasileiros e brasileiros, que possamos ser só uma nação, em busca do seu futuro, para que nós, adultos deste tempo, possamos deixar um legado de fé para as futuras gerações. E Pai de amor, que o Senhor abençoe os nossos pré-adolescentes, adolescentes e jovens, que eles se levantem, que eles ocupem cargos públicos, que eles abençoem esta terra, que abençoe esta nação. Mas por agora, ó Deus, nos despeça com a tua bênção e com a tua paz, e receba todo o nosso amor, que hoje também em sentimento de oração dividimos pela nossa terra, pela nação brasileira. Ó Deus de amor, sê com esta nação e nos abençoe. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E queridos irmãos, para vocês que ainda vão votar, a Igreja Batista Boas Novas hoje também se encontra na urna. É lá que nos veremos. Vão em paz e que Deus os abençoe. Amém. Amarelo, esse chão transborda toda a riqueza que o Criador formou e ofereceu a nós. Misto de povos que clama forte, luta e procura por esperança e amor. Levanta sua voz. Existe ao que crê.